Olá, boa noite, boa noite. Está no ar o segundo episódio do Amar e Conectar. Hoje, então, é uma aula live que eu preparei um conhecimento para você. E por que começar a falar do cérebro, né? Então, vamos dar um tempo aí pro pessoal que vai entrando. Bom dia, boa tarde a você que não pode estar ao vivo aqui neste horário, mas que com certeza estará assistindo esta live em outro momento, que eu também vou disponibilizar no meu canal do YouTube, Patrícia C. Pedri. Aproveite esse conteúdo, vai ser transformador, você tem várias oportunidades de experienciar muitas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Faça perguntas, comente, partilhe a sua história, o seu desafio, a sua dificuldade. Vamos transformar estas noites em momentos fantásticos para construirmos com os nossos filhos um elo ainda mais forte, um elo cheio de garantias na vida deles, na vida adulta, que eles sejam adultos seguros, firmes, né? E principalmente que eles levem na vida deles todinha essa essência do verdadeiro amor, essa essência que permite com que avançamos a cada dia. Boa noite, Kátia. Obrigada pela presença. Estou aqui falando um pouquinho do meu projeto, enquanto o pessoal vai chegando, vai se conectando, para a gente conversar hoje, né? Eu escolhi esse tema, o nosso cérebro, né? Quanta coisa ainda se tem para descobrir de como nós funcionamos, da importância que esta máquina que pertence ao nosso corpo pode realizar na nossa vida, né? Como a gente pode descobrir, trabalhar, treinar de forma muito mais produtiva o nosso cérebro. Então, por isso, eu dei esse prioridade, né, para a gente conversar um pouquinho mais, trazendo aí da bagagem, das minhas leituras, da formação em inteligência emocional, do CPA, Construindo o Perfeito Amor, um curso fantástico que agrega também muita coisa bacana na educação dos filhos, para que eles sim tenham, né, inteligência emocional desde essa primeira infância, que eles cresçam crianças, jovens seguros para viver e fazer as escolhas da vida adulta. Então vamos dando início, quem vai chegando aí vai pegando, né, e vai se entrosando aí no assunto, vai comentando, chama todo mundo, vai ali no aviãozinho, convida mesmo, é um assunto muito bacana, merece ser transbordado aí para muitas pessoas, né? Manda para suas amigas, manda para as mamães que você conhece, para as professoras, para quem trabalha com educação infantil, enfim, para todas as pessoas que você acredita que mereçam, né, estar sempre envolvidas ao conhecimento, buscar cada vez mais acrescentar uma vida mais saudável e os dias mais leves na nossa rotina. Falar do cérebro, né? Esta máquina poderosa que faz parte aí do nosso corpo e que nós possamos transformar, aproveitar o máximo, né? Toda essa funcionalidade que consiste dentro do nosso cérebro. E o que eu escolhi hoje para trazer aí para quem observou os cards que eu coloquei ali nas apresentações, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Dos dois lados do nosso cérebro, self direito e o self esquerdo, a gente vai falar um pouquinho de memória implícita e memória explícita. Isso é transformador quando a gente passa a observar isso, né, na educação dos nossos filhos, tendo maior percepção das ações dos nossos filhos, de como conduzir melhor as situações do dia a dia que todas as pessoas às vezes têm, né, dificuldades, que a gente enfrenta dificuldades, para encontrar uma forma assertiva de fazer essas correções, de fazer essas solicitações, de fazer com que nossos filhos tornem-se colaborativos naquilo que eles precisam aprender e no dia a dia, nas tarefas da nossa casa, nas tarefas da escola, enfim, em tudo aí que cerca a existência dos nossos filhos, ok? Por isso eu vou trazer um pouquinho dessa memória
explícita e implícita para essa compreensão, para você fazer aí dentro da sua vivência várias experiências bacanas e aumentar essa percepção. E aí vamos finalizar falando um pouquinho dos espelhos neurônios. Espelhos neurônios foi uma pesquisa, né? Foi estudada aí até através dos macacos, as reações, para daí depois então fazer esse estudo nos humanos, né? E quanta coisa bacana se trouxe, né? Nessa descoberta, que no dia a dia também é muito perceptível em todas as nossas ações, e aquilo aí que eu já venho falando desde lá do início da minha formação, né, de inteligência emocional, onde também se fala muito, né? Nós somos as primeiras informações, as primeiras bagagens que essa criança está recebendo na vida dela. Boa noite, Luiz, uma honra, eu honro a sua vida, muito obrigada por estar aqui comigo, né? A gente dando início aí a essa caminhada fantástica de transformação, de evolução, de buscar sempre, né, estar contribuindo com muitas pessoas em busca de descobrir a sua essência e de viver a sua identidade. Seja bem-vindo, Luiz, um prazer enorme ter você aqui comigo. Boa noite a todos que estão chegando, boa noite, meu maridão, e que tudo possa ser muito aproveitado e que esse conteúdo leve um pouquinho para você da experiência do seu dia a dia, fazer percepções diferentes e melhorias aí na educação dos seus filhos. Já resumindo aí o que a gente vai falar um pouquinho hoje, então, eu vou dar início, né, pra gente também não ficar aí muito tarde. Hoje eu chamaria assim de uma aula live, né, que a gente vai com certeza deixar gravada. Já falei antes no início, pretendo sim deixar lá no meu canal para que as pessoas possam assistir em outros momentos, se não puderem estar aqui conosco neste horário, ok? Então vamos começar falando do nosso cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, onde muitos conhecem por self direito e self esquerdo, né? E olha só, vamos falando desse assunto porque quando eu busquei a leitura desse livro, deixa eu mostrar aqui para quem tá aqui depois ver, aqui ele vai aparecer, eu acho, de cabeça para baixo, né, invertido aí para vocês. Mas é o cérebro da criança, o cérebro por inteiro, né, que eles chamam, que é para criar esse vínculo, essa conexão, essa compreensão melhor dos nossos filhos, né? E ele fala muito da funcionalidade, de como que a gente funciona em resumo. Então, olha só que bacana. Quando eu ganhei esse livro, minha amiga Janaína, não sei se você tá aí na live, mas com certeza vai assistir depois, já falei para ela, amei, um super presente, né? Que ela já escolheu nesse meu momento de transformação, onde eu buscava ter esse conhecimento, né? Esse novo projeto que tá chegando aí, o Amar e Conectar, com o intuito de ajudar muitas e muitas mães, e ela escolheu esse presente para me dar. E eu falando dela, olha quem chega, Janaína. Então, tô aqui contando, Jana, né, para quem já tá aí, do livro, do presente, né, que vai servir hoje de base para nossa aula live, né, que eu fiz o estudo aí desse presente maravilhoso. Com certeza super indico aí para você mãe, para você pai, fazer esta leitura. Tem dicas fantásticas aqui que com certeza vão contribuir muito no seu dia a dia, nas rotinas e nas experiências que nós vamos viver aqui hoje, que eu quero passar e que você possa fazer com os seus filhos. Então, super indico você mamãe, você papai, você educador, né, vovó, vovô, titio, titia, a terem esse conhecimento. Eu acredito que vai facilitar muito e você vai passar a compreender muito. E nessa parte de compreensão, que antes de eu fazer essa abertura aí do assunto em si, né, do cérebro, que nem comecei falando aí, fiz um resumo do que a gente vai conversar um pouquinho, lado esquerdo, lado direito. Lado direito, né, a gente trabalha muito a postura, percepção visual, né, conexão de expressão. Então é aquela coisa que a criança, quando você tem a percepção dela de pequena, né, às vezes a gente só questiona, por que só chora, por que só resmunga, por que só se joga no chão, por que
sei lá, qualquer outra coisa que seu filho faça aí que agora não me venha à mente. Mas é incrível você começar a compreender e a ter esse conhecimento, porque você vai fazendo essas associações e você vai conseguir, com certeza, ajudar muito melhor os seus filhos. Boa noite, Clarice, boa noite, Silvia, muito obrigada. Vão chegando, vão pegando aí, para quem não pegou o iniciozinho, né? Com certeza vai ficar gravado para que vocês possam acompanhar. Boa noite, Gabi, uma honra ter você, nossa mega super terapeuta da Sejato, né? Já fazendo um jabazinho aqui, né? Aí também auxiliando muitas vidas, muitas mães a construírem o caminho de evolução e do desenvolvimento. É o frio, tá travando a goela, vice só? Então, eu tava continuando aqui, na verdade, dando início, né, a primeira parte do tema, que é o cérebro self direito e o self esquerdo. E quando eu me deparei com esse livro, que eu iniciei aí o estudo, né, a leitura, digamos assim, do livro, eu comecei a primeiro fazer um questionamento, né? E a Gabi tá aí também para falar, conhece muito bem o Vicente, acompanhou por um tempo o tratamento, né, o período ali dele de terapia na Sejato. Comecei a pensar, nossa, meu filho menor de 5 anos, né? Eu acho que todos que estão aqui no momento conhecem a nossa história, conhecem o Vicente, ele não tem o lado esquerdo, né? Então despertou ainda mais o meu interesse na leitura desse livro. Ele não tem o cérebro esquerdo devido a um derrame cerebral, né? O qual hoje médicos e todo mundo que conhece um pouquinho da história e vê a evolução dele se admira muito, se surpreende muito, porque aí a gente entra num outro contexto que eu gosto muito de falar, né? Que é aquele que é o cara, que tudo sabe, que nos deixa aqui para cumprirmos a nossa missão. E devido a isso, eu comecei a compreender ainda melhor, né? Que além de ser só uma lesão de um derrame que meu filho tem, qual é o nível de dificuldade dele, o quão maior é o nível dessa dificuldade, uma vez que o lado esquerdo, nós temos aí o amadurecimento que já é bem longo, né? Uma pessoa para lá ter um cérebro esquerdo totalmente desenvolvido, e isso é comprovado cientificamente, esse livro também traz, tá? É lá por volta de 18 a 20 anos de idade. Então, o que ele faz? Ele é toda a parte de organizar, o linear, o linguístico, né? Toda aquela parte de você planejar, de você saber como acontece, todo o organizacional, vamos colocar assim para ficar bem claro. E o lado direito, como eu vinha falando antes também, é o emocional, né? Ele já um lado bem racional, outro lado emocional, e que vai visar o quê? Aquela criança pequena que de repente vai se expressar muito mais, porque ela ainda está aprendendo a viver essa organização, esse planejamento. É uma coisa lenta, é um processo, né, de amadurecimento diário, constante, né? Então veja bem, para as crianças é difícil. E aí para o meu filho se torna tudo muito mais difícil, porque ele vem de uma debilidade, porque ele vem de um atraso cognitivo e motor. Então, este livro trouxe para mim um olhar muito maior para as minhas necessidades de fazer diferente com ele. Então, se ele funciona muito mais, né, lado direito, se isso ele tem em total, vamos dizer assim, né, hoje para ele é total o lado direito. Então, o que eu preciso fazer? Com que tudo se torne muito visual para ele, muito repetitivo, né? Claro que toda criança, por ações repetitivas, ela aprende e aprende muito rápido, né? Mas com ele existe esse percentual dessa necessidade maior por conta de ele não ter esse lado esquerdo, de para ele ser muito difícil. Até em conversa com uma psicóloga recentemente, ela nos colocou isso, né? Será que esse cérebro dele, por essa parte apenas que consiste, que trabalha, que faz tudo o que ele consegue fazer, né? O quanto ele descansa e como ele descansa. Então, tudo isso são percepções que a gente vai fazendo buscando esse conhecimento. Hoje, a gente já tem uma consciência
do quão cansado ele está, quando é a hora que ele necessita realmente de descansar, a irritabilidade dele está muito maior e ele se expressa como? Com choro, com irritabilidade, demonstração, né, de insatisfação. Por quê? Porque ele não é uma criança que vai pela lógica. Ele não consegue organizar isso hoje para dizer, mamãe, eu estou cansado, eu quero dormir. O meu problema neste momento é o sono. E de repente, assim como o Vicente, como outras crianças, né, que vocês aí tenham em casa, papai, mamãe, e às vezes no teu dia a dia, no teu corre-corre, né, no teu cansaço, você também não consegue ter essa percepção. Opa, mas será que meu filho tá chorando porque é manha, porque ele tá fazendo birra, porque ele quer chamar atenção, ou porque é alguma coisa que ele não tá conseguindo ainda expressar? Então a gente precisa ter sim essa percepção, quanto maior informação para poder fazer com que essa criança se sinta amada e compreendida, para que ela desenvolva assim muito bem esse cérebro, né? Tanto o esquerdo quanto o direito. Porque a gente não pode, nunca vai deixar de ser emocional, mas a gente também precisa dessa maturidade, né? De desenvolver esse nosso lado lógico, racional, organizacional, para conseguir ir planejando e levando aí na vida adulta, né? As nossas escolhas, o que vai nos levar a tomar as decisões assertivas. E a gente vai construindo ao longo aqui desse caminho, desse projeto, meios, formas para que essa criança encontre o equilíbrio, que ela consiga conectar, né? Tanto o cérebro direito com o esquerdo, andar de baixo, andar de cima, que também fala e que é muito bacana, que é aquele momento de raiva, de impulso, e que com certeza o pai e a mãe que precisam ter esse conhecimento de fazer a criança encontrar esse equilíbrio. E isso é uma forma também que a gente vai conversar muito e que tanto no livro quanto o curso Perfeito Amor, né, o CPA que eu chamo, a formação em inteligência emocional, nos orienta muito, que são histórias que curam. Histórias que curam, só para você ter uma ideia, eu quero fazer uma live somente disso, eu quero fazer uma live somente aí para a gente conversar sobre medo, sobre trauma, que às vezes nós como pais colocamos, infundimos aí dentro das nossas crianças, dentro da nossa casa. Então assim, quero trazer N temas para vocês, mas só para a gente levar um pouco disso, o que transforma aí dentro desse cérebro, o que a gente consegue. Histórias que curam, e a gente já vai falar que é um pouquinho do próximo tema, memórias implícitas e explícitas, elas são capazes realmente de curar traumas, fazer com que seu filho consiga dormir sozinho, sem medo, com confiança, com segurança, tirar ele da sua cama compartilhada, né? Eu sei que eu ouço muitos pais, muitas mães, mas eu não consigo, mas meu filho tem medo, mas meu filho não quer sair da nossa cama. E aí primeiro se pergunte, será que é o seu filho ou será que você não está priorizando a necessidade? Será que para você isso também é uma dependência? Então muitas vezes a gente primeiro tem que olhar para nós, tem que buscar a solução em nós, para daí depois sim olhar para essa criança e buscar o como transformar, fazer uma passagem de rito, que a gente chama, para transformar aquilo que hoje é difícil num caminho mais fácil e na segurança da criança. Porque por mais fantástico, por mais maravilhoso que seja, de repente você tá aí no aconchego, na mesma cama, e agora o friozinho, né? Tudo facilita de estar com essa criança nessa cama, você está tirando dele também um pouquinho o sentimento de dependência, de ser independente, você está deixando ele dependente. E lá na vida adulta ele pode fazer uma associação, o cérebro dele pode em algum momento precisar buscar respostas e ele vai lá buscar naquele momento e ele vai achar que para tudo na vida dele ele precisa desse pai, dessa mãe. Começa aí, de repente, a gerar a primeira dependência emocional dele. Mas isso é um tema para uma próxima live e a gente vai conversar muito sobre isso. Tenho convidados até especiais para falar mais especificadamente, né, no conhecimento delas aí nessa área com vocês. Então, do self direito e do self esquerdo, né, como a gente já mencionou, boa noite para quem chegou depois, né, que possa aí pegar o iniciozinho dessa live. A gente conversou um pouquinho, né, da diferença aí do esquerdo pro
direito emocional e racional, a lógica, a organização, certo? A memória implícita e explícita. O que é isso? Isso é um processo fantástico que existe dentro do nosso cérebro. E eu vou trazer 2 exemplos para ficar bem simples e bem colocado isso para você. Por exemplo, não é todas as vezes que você precisa parar para pensar lá na primeira vez, quando você vai trocar o seu bebê, como é que faz? Você não vai pegar a criança, vai parar e vai dizer, bom, eu fiz isso, isso, isso. Não, você já vai no automático, né? Vou trocar a fralda para você hoje é tranquilo, né? É muito fácil, muito simples. Por quê? Porque você já traz de uma experiência, né? E isso a gente denomina como uma memória implícita, né? Que você já tem a experiência, você vai lá, faz, ou mesma coisa dirigir o carro, né? Você pega, entra no carro, faz tudo o que precisa fazer, não precisa ficar lá buscando uma informação de como tem que ser feito. Não, isso é o quê? Isso seria a memória explícita. Você para pensar, para recordar bem certinho aquele momento que você estava lá aprendendo a dirigir, aprendendo a trocar aquela fralda. Quando você faz essa busca dessa recordação, desse seu momento, aí sim você está vivendo uma memória explícita. E o que entra isso na educação dos nossos filhos, Patrícia? O que traz isso para nós? Traz muita coisa. É através dessa memória que você pode trabalhar e resolver medos, traumas, inseguranças dos seus filhos. Por quê? Porque aí também vai entrar o que a gente chama de histórias que curam, né? E é uma coisa muito bacana que eu quero deixar aqui hoje para vocês, é isso. Estimulem, né? Incentivem os filhos de vocês a contar essas histórias diariamente, né? Anotando, fazendo diário aí quando for maiorzinhos, né? Ou perguntando para os menores, no momento que você busca na escola, no momento que você está levando eles, né, para casa ou para a escola, né? Faça perguntas, né? Filho, o que você fez hoje no seu dia? O que foi mais legal no seu dia? Ou o que não deu certo hoje? Por que você se sentiu triste? Porque aí você vai estar trabalhando não apenas só as memórias, que eles vão fazer um resgate, mas também vão fazer com que eles conheçam as emoções dele, com que eles conheçam, que eles vão se acostumando à compreensão dessas emoções, né? Tanto de tristeza quanto de alegria. Eles vão fazendo essas associações e vão identificando momentos do dia deles. Vão construindo essas experiências, o que vai facilitar para você quando eles tiverem um momento difícil, né? Ou extremamente irritados, por exemplo, ou num momento que passaram por alguma dificuldade muito grande e se encontram em choro, explicar o que eles estão sentindo. E eles já vão fazer essas associações com aquilo que você vinha trazendo diariamente. Então já é uma dica muito bacana para que eles façam esse reconhecimento das emoções dele, vivendo aí no dia a dia, né? Podendo contar essas histórias aí para você mãe, para você pai. E aí, como a gente estava falando, né? Essa memória, essas recordações passadas que a gente tem, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tão quietinho aqui que eu não sei. Alguém faz um joinha aí se tá tudo certo. E essas memórias, né, que você vai construindo, podem ser tanto negativa quanto positiva, porque as histórias ruins que acontecem, se elas não são reconhecidas pela criança e buscar uma nova experiência, né, uma história positiva, pode ser transformado. Obrigada, Jana, estão me ouvindo, então tá tudo certo. Ela pode ser transformada numa experiência negativa. E essa experiência negativa, ela vai ser criada, vai ser gerada e vai ficar ali por toda a vida da criança, a vida adulta. Até, né, hoje, para dar um exemplo e ficar bem claro, até chegar a um ponto onde muitas pessoas precisam de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de terapias, né?
E para quê? Para fazer essa descoberta, para fazer essa análise, para ver, poxa, por que determinada área da minha vida, ou por que eu carrego determinado sentimento que me impede de ser a pessoa que eu gostaria de ser, de trabalhar naquilo que eu realmente gostaria de trabalhar, de não ter um casamento feliz, o que acontece dentro de mim que eu desconheço, porque essa memória, ela se torna inconsciente, né? Tipo, a gente troca a fralda todo dia, é inconsciente. A gente não precisa fazer um resgate de informações constante para fazer essa troca de fralda, para dirigir esse carro, para ir de um lugar que a gente já conheça. Então, tudo isso vai gerar nessa criança consequências futuras, consequências para a vida adulta. Então, olha a nossa responsabilidade como pais, né? Olha o que a gente está transbordando para essas crianças. Será que a gente tem esse cuidado? Né? E daí agora a gente vai entrar um pouquinho e falar também dos neurônios espelhos. A gente pode aí fazer uma aula certinho de cada um para aprofundar, para dar mais exemplos. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Já pode dando um joinha aí, manda o coração, manda o aviãozinho, chama mais gente, porque compreender esta memória vai fazer com que você consiga, dentro do objetivo de cada história, de cada criança, né? Seja a que tem medo de dormir sozinha, seja a que tem medo de não gosta de tomar banho, seja tem muitos exemplos aqui agora para lembrar, mas quanta coisa, né? De uma comida, mostrar o lado positivo, contar uma história diferente. E a gente está gerando nesse cérebro, nosso cérebro é totalmente treinável. E a gente precisa exercitar isso diariamente. E a gente pode começar com a gente, porque daí a gente vai tendo a percepção, né, da diferença no tratar dessa criança, na resposta dessa criança. Eu vejo por mim, para quem chegou agora, boa noite Maria, boa noite Gabi. Para quem chegou agora, eu falava muito, né, desse estudo que eu fiz, voltado muito a debilidade no meu filho Vicente, né? Ao quão difícil é para ele, mas o quão grandioso é também para quem conhece, para quem viu a evolução dele, observar tudo que ele é capaz, toda a capacidade mediante tudo que ele passou, mediante a ele ter somente esse cérebro direito, né? Então, assim, isso tudo trouxe perspectivas para quê? Para que eu consiga melhorar, compreender ele melhor e ajudá-lo ainda mais nessa evolução. Ajudá-lo a ele a se conhecer como ele é e o que ele pode fazer para se ajudar. Então, hoje a gente percebe, ele é muito visual. Todo o aprendizado dele, a grande bagagem do aprendizado dele é através do visual. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito com exemplos, eu trabalho muito com o fazer, porque ele observa e ele faz, é no dia a dia. No início, vamos dizer, né, mais no ano passado, por exemplo, aí o que a gente teve a percepção, né? É o que eu vinha falando do cansaço. Então, nós, estressados, cansados, né, é importante a gente admitir, a gente erra muito porque a gente está esgotado, a gente está cansado, então a gente chega, a gente quer cobrar, a gente quer gritar, a gente perde a paciência, e aí o que faz? Qual é a resposta? É o que nós vamos entrar um pouquinho agora no assunto, aqueles neurônios espelhos. Eles vão reagir como você, eles vão carregar e vão transformar a resposta naquilo que eles estão vendo. Então fica mais irritado, mais nervoso, mais angustiado, quer fazer aquilo ali uma fuga, quer transformar aquilo ali naquele momento, fica cada vez mais tenso, né? Pai e mãe ficam mais nervosos, a criança vai ficando mais nervosa e aí ninguém sabe por quê, e aí fica cada vez mais difícil. E aí quando a gente se deu percepção disso, quando veio esse conhecimento, essa descoberta, a criança precisa de rotina sim, precisa entender o que vai acontecer em cada momento do seu dia, tá? E a hora de dormir é fantástica, porque é outra live que eu quero falar muito com vocês deste grande momento, os 20 minutos antes de dormir. Já fiz algumas postagens aí no meu feed, já fiz live falando um pouquinho disso, já tem uma aula, se eu não me engano, lá no meu canal do YouTube. Para você que ainda não visitou meu canal, vai lá, curte, compartilha com todo mundo,
porque tem um conteúdo muito bacana falando disso, né? A gente se culpa muitas vezes porque nós temos que trabalhar, porque nós estamos o dia todo fora, e aí nos consumimos com isso. Mas o tempo que nós temos com eles, por menor que seja, é o tempo que nós temos de fazer essa transformação acontecer, de fazer com que esta criança se sinta verdadeiramente amado e viver esse amor, o verdadeiro amor, o perfeito amor, que é o que o meu método quer trabalhar, é que vai fazer toda a diferença da criança lá na vida adulta. É a base, né? Já trouxe aí para vocês também no feed, eu até tinha desenhado num quadrinho aqui para mostrar para vocês, mas aí fica invertido, fica, né, do contra e vocês não iam conseguir ver. Então, desisti do desenho e vou falar. A nossa essência, ela é construída com a base, né? A essência do puro e perfeito amor. Então, o que é a base? O amor. Esse perfeito amor. Quando a gente vive, quando a gente tem, quando a gente carrega, e carregar vem da onde? Dessa infância, do que a gente traz, né? Nos nossos primeiros momentos da vida, quando a gente vive esse perfeito amor, a gente consegue ter uma vida de equilíbrio para chegar no poder. E o poder não é só poder pensar assim, mas aí para a gente viver tudo isso e viver a nossa essência, a gente tem que ser rico, milionário? Não, é o poder que Deus exerce sobre você e sobre sua vida. A nossa essência, ela é divina. E viver esse poder é você viver essa vida abundante que Deus te deu. Porque é bíblico, né? Eu vos dou vida e vida em abundância. Viver em abundância é viver uma vida leve, uma vida feliz, uma vida onde você se sinta realizado. E a gente só vai se sentir realizado vivendo a nossa identidade, vivendo quem nós realmente somos, sem traumas, sem excessos, sem culpas, sem dores. Né? E por que esse é o meu projeto? Porque eu quero que a gente venha a ter uma juventude muito mais saudável, uma juventude muito mais feliz, uma juventude capaz de viver num mundo melhor, com aquilo que Deus tem para a vida de cada um deles. Os seus filhos têm um propósito, o seu filho tem um dom, uma vocação, né? E muitas vezes nós, como pais, né, a gente tem atitudes errôneas e que vão diminuindo este dom deles, que vai apagando sonhos, que vai desfazendo tudo isso que está dentro deles. E que nós possamos agora, então, aprender a fazer o contrário, fazer estímulos positivos, né? Conhecendo esse cérebro, conhecendo como se conectar melhor, como cobrar de uma forma melhor, porque eu já trouxe aí também para vocês, né? Pais permissivos, né? Também não constroem, não edificam. É aquele pai que, poxa, deixa assim como tá tudo bem, não tô me estressando, pelo menos ele tá lá, larga um dia inteiro numa televisão, larga um dia inteiro aí comendo porcaria, tá tudo certo. Então, assim, tem que ter equilíbrio. Tudo na nossa vida é baseado em equilíbrio, né? E buscar essa compreensão, tanto do cérebro, tanto de outras coisas que nós vamos conversar aqui, vai com certeza transformar os seus dias. E se eu falo isso para você é porque eu estou vivendo isso. Eu estou melhorando. Não é porque nós buscamos conhecimento que eu vou dizer para você, não, a sua vida vai ser perfeita. Vai ser tudo lindo, maravilhoso, tudo certo. Não existe o perfeito. Mas existe sim a busca diária de melhorar. E essa busca diária traz sim resultados positivos e perceptíveis demais. É muito clara a diferença. Quando eu ajo de maneira diferente, eu vejo resultados positivos no meu filho. Eu vejo conexão e eu sinto que ele se sente amado. E é este momento, o momento de dormir, que você vai criar memórias especiais, memórias definitivas. Que em outro momento a gente vai fazer uma live, vou trazer uma super convidada para falar disso, da importância de seu filho ir dormir com mensagens positivas, com mensagens de amor, que ele carregue isso, o cérebro dele vai guardar isso na memória de longo prazo, tá bom? Mas vamos passar então para o Neurônios Espelhos. Quem chegou depois aí, pega o inicinho dessa live, que eu falei de cérebro direito, cérebro esquerdo, emoção, razão. Tô invertendo as mãos aqui, mas tá tudo certo, vocês estão entendendo. Falei também
um pouquinho de memória explícita e memória implícita. Gente, isso é poderoso demais, tá? A gente pode fazer uma aula só disso. Tô abrindo grupos de mentoria, já vou aproveitar aqui o gancho, né, que eu falei. Por quê? Porque às vezes aqui não dá para expor tudo. Você tem uma situação, né? A Adri tem uma situação, a Carol vai ter outra situação, a Lilian, boa noite, Lilian, super Lilian, de mamãe, para quem vai ser mamãe ainda, uma super consultora para te ajudar na amamentação, para te ajudar nas dúvidas, mais um jabá, né? Carol, boa noite, para você que quer aí fazer um agrado para a esposa, para o esposo, flores muito lindas na Floriza. Josélia, boa noite, bom que vocês estão aqui. Quem não conseguiu acompanhar o começo, espero sim deixar gravado para que você não perca a oportunidade de fazer essa experiência com seus filhos, com sua filha, porque é fantástico e eu tenho certeza que você vai amar o resultado. A partir do momento que você muda, as coisas ao seu redor se transformam. A gente não pode mudar ninguém, mas a gente é capaz de sermos inspiradores na transformação do outro, ok? E é isso que eu quero ser na sua vida. Quero inspirar você a buscar melhorar a educação infantil, a buscar a melhorar a vida de seus filhos e a sua vida. Porque quando tudo é mais leve dentro da sua casa, tudo vai melhor, seu casamento vai melhor, seu trabalho vai melhor, né? O sorriso do seu filho te dá uma alegria muito grande. Então que a gente possa viver muito mais sorrisos do que choro, do que tristeza, do que angústia, do que frustração, certo? Então conta comigo. Estou aqui e tem oportunidade, quem quiser me chama no direct, fazer mentorias, né? Pode ser em grupo. Ah, eu conheço 3, 4 mães que têm interesse. Fala comigo, a gente reúne um grupo, faz mentoria, né? Se for aqui da nossa cidade de Jaraguá do Sul, podemos fazer presencial, se não podemos sim fazer online, é grandioso da mesma forma. As pessoas que fizeram já estão muito satisfeitas, né? Estão aí agradecendo, fazendo e vivendo experiências maravilhosas com seus filhos, certo? E aí, então, como eu parei de falar, e para quem chegou, pega depois, né? Também falávamos de memória explícita e implícita, né? Que tudo aquilo que nós aprendemos, nós deixamos no inconsciente para que nós vivenciamos assim no automático, como a gente costuma dizer, e tudo aquilo que a gente precisa recordar, que a gente precisa ali buscar, né? Mesmo fazer aquele resgate, são as explícitas. Elas podem ser negativas e positivas. Por isso eu orientava o cuidado, né, do que nós estamos transbordando para os nossos filhos, de tudo aquilo que nós estamos passando para ele. A responsabilidade é nossa, então que nós tenhamos essa atenção. E que nós queremos sempre poder passar muito mais coisas positivas para engrandecer, para ajudar a construir uma saúde mental e emocional saudável. E nosso último tema de hoje, então, é neurônios espelhos, né? Que dá, em certa parte, uma continuidade disso. Porque essa memória vem da onde? De tudo que nós observamos, temos de informação e experiência, certo? Então, se a gente tem essas memórias, a gente age e quem vê, né? Literalmente os nossos filhos. E o que a gente está passando para os nossos filhos? O que eles estão observando em nós, que eles estão refletindo, que eles estão agindo da mesma forma. Dei alguns exemplos, né? Quando a gente se estressa, a gente vai lá, grita, perde a paciência, chega, para. Como é que eles reagem? Da mesma forma. Eles continuam gritando, eles gritam mais alto, eles se jogam no chão. Por quê? Porque eles não entendem o que está acontecendo. Eles estão apenas vendo em você, vendo através desse neurônio espelho como é que tem que ser feito. Tem até um vídeo muito bacana, quero ver se eu consigo compartilhar nas minhas redes sociais, que me veio à mente agora, não estava nem planejado aqui falar, não quero fugir muito do tema, mas eu preciso comentar. É de um rapaz presidiário, um moreno, inclusive, né? Ele conta muito bonita a história dele, preso há muitos anos por um crime que ele cometeu. Aí ele entrevistado, ele conta a história. Que na infância dele, para ele, tudo que acontecia na vida dele, ele apanhava do pai dele, ele apanhava da mãe. Então ele falava assim: eu fiz porque é o melhor para você.
Eu fiz para você aprender que desse jeito é certo. Aí batia nele, não sei o quê. Eu fiz isso porque eu amo você. O que registra na memória dessa criança? O que ele guarda? Qual é a experiência que ele carrega? Amor igual a dor. Ou seja, né, o papai e a mamãe sempre falavam que fizeram, bateram para que ele aprendesse, fizeram porque amavam ele, por amar ele aquilo era a melhor forma. E o que ele carrega? Dor. E por dor, por acreditar que amor e dor são iguais, ele leva isso para a vida cometendo um crime, né? Gerando em outras pessoas, em outra família, uma dor sem tamanho. Então veja, a concepção que alguém pode trazer de um sentimento totalmente errado, por conta de às vezes um momento nosso de falar sem pensar, no momento nosso do estresse, no momento de descontrole, o que a gente pode causar? E é inconsciente, não é intencional. A única coisa que deve ser intencional é esse amor. É isso que eu quero projetar com vocês. Amar e conectar. O verdadeiro amor, ele não é um sentimento. Ele é um comprometimento. Seja com seus filhos, seja com seus cônjuges. Dentro de um casamento, precisa ser comprometido. Precisa haver intenção. É a intenção de amar. Então, eu conto essa história para vocês entenderem o nível da nossa responsabilidade, o nível daquilo que nós estamos transbordando para os nossos filhos. Boa noite, Rangel. Que bom que você chegou. Eu acredito que meio que no finzinho aí, no nosso último tema da noite, né? Mas depois você faz um resgate aí dos dois primeiros que eu já falei, cérebro direito, cérebro esquerdo, e também memória implícita e memória explícita. Agora eu comecei a falar dos neurônios espelhos, né? Tava contando aí para as mães, para todo mundo que está assistindo, não sei se só tem mães, mas é a história aí daquele jovem, né, daquele presidiário que fala do que ele carrega, qual foi a percepção do amor que ele teve. Então, para trazer essa responsabilidade, para nós olharmos, para nós prestarmos essa atenção, né? Quais são os momentos que a gente precisa de parar, respirar às vezes, antes de exigir, antes de cobrar, antes de corrigir nossos filhos. Que nós tenhamos esse cuidado, né? Porque os nossos neurônios espelhos são isso. Por exemplo, outro exemplo bem simples para ficar bem claro para todo mundo. Eu vou tomar um gole do meu chazinho. Muitos de vocês sentiram vontade de tomar algo também. Ou aquela pessoa que está aí perto de você vai abrir a boca de sono. Você não vai ficar com vontade de bocejar também? Isso são funções, né, que fizeram até parte do experimento aí que os cientistas fizeram com os macacos para descobrir essas ações. Por que ao bocejar, né, a gente tem vontade de bocejar também? Quando a gente vê alguém pegar um copo de água, dar um gole, né, ou qualquer outra bebida, a gente tem esse despertar da sede, a vontade de também beber, comer. Isso tudo faz parte dos neurônios espelhos. Então, que você coloque essa percepção no dia a dia com os teus filhos. O que eu estou fazendo que o meu filho está me imitando? E por que às vezes determinadas ações de algumas pessoas me irritam, me incomodam? Será que de repente eu não estou vendo como um espelho? Será que eu também não tenho ações parecidas, semelhantes? E se me irritam, opa, eu preciso aprender a corrigir, eu preciso a fazer diferente, né? Então, essa bagagem, esse conhecimento, assim como está me auxiliando muito, eu tenho certeza que vai auxiliar você. Faça essa percepção, né? Observe seu filho, observe suas ações. Faça diferente, faça experiências, né? Se não funcionou hoje assim, eu falei um pouquinho mais alto, falei de uma maneira mais dura, amanhã faça diferente. Fique da altura dele, olhe nos olhos, fale num tom suave, né? Dê tempo para ele associar as coisas. A gente tem muita coisa do imediatismo, né?
Vamos tomar banho, tem que ser agora, do meu jeito, do jeito que eu acho que tá certo. Essa criança é um outro ser, é outra vida. A gente precisa compreender e tratar ela nesse contexto de ser um serzinho individual, que está crescendo, que está aprendendo. Ela não precisa aprender a ser filho. Nós precisamos aprender a ser pai e mãe. Nós precisamos aprender com eles. E quanta coisa bacana a gente aprende quando a gente começa a ter essa percepção e observar. Não querer apenas achar, acreditar ainda, né? Que é uma coisa que eu também coloco muito aí no meus posts e coloco aí no meu projeto, no meu card de divulgação de mentoria e de processo, e de palestra, enfim, de tudo que eu for fazer. A gente precisa transformar a educação que a gente trouxe na nossa infância, né, por uma educação melhor. E a gente fala uma coisa muito bonita que é na nossa formação, e fecho com tudo isso, precisa acabar em mim tudo aquilo que dói, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que machuca, que acabe em mim, que seja diferente daqui para frente, que meus filhos vivam experiências diferentes e uma vida muito mais leve, que meus filhos vivam com experiências positivas, para que na vida adulta eles se sintam seguros em qualquer decisão, seja carreira, seja relacionamento, seja para fazer uma sociedade ou não, uma viagem, seja para escolher a esposa, o esposo, né? Porque tudo a gente constrói mediante nossas experiências. Essa máquina que nós conversamos hoje um pouco, o cérebro, ela vai registrando, mas nós temos o poder, né, de transformar, de treinar para o melhor. Nós já sabemos, eu já falei aqui em outras lives, boa noite Darcy, boa noite Maíra, vão chegando, a gente está quase logo finalizando, mas que bom que vocês vieram. A Darcy é uma pessoa aí que fez uma caminhada comigo, gratidão, saudade de você, e eu tenho certeza que ela pode contar aí para vocês o quanto ela já conseguiu melhorar, não só na vida dela pessoal, mas no relacionamento com a filha, né? Então é muito grandioso fazer essa experiência, ter essa percepção, buscar esse conhecimento. E primeiramente, se você não consegue identificar, né, o porquê das dificuldades do seu filho, por que eu não estou conseguindo fazer ele dormir num horário certo, fazer ele dormir na cama dele, ou enfim, qualquer que seja o seu desafio hoje, se você não está conseguindo, primeiro volte o olhar para você. Poxa, o que eu preciso fazer? Aí, a Darcy falando, em breve teremos uma live juntos. Só convidar a Darcy, será um prazer, né? Contar a história da Darcy. Foi fantástico fazer parte aí da sua transformação, ouvir cada vitória, cada celebração, né? E realmente dá saudade aí dos dias que a gente compartilhou. Mas é isso aí, é sempre estar nesse avançar. E é maravilhoso, né? A Darcy pode falar, outras pessoas que vivem essa experiência com certeza vão poder falar, conhecer, né? E por que eu comecei com o cérebro hoje? Porque é o primeiro ponto que você pode experimentar, observar seu filho, sua filha, fazer diferente, né? Realmente focar nessas histórias que curam, né? Mudar essa rotina na hora de dormir, para que essa criança não carregue aí do dia inteiro, porque você não sabe de repente tudo que ela passou no dia inteiro. Então, se na hora de dormir ela ainda vai ter esse estresse, ela ainda vai ter essa cobrança, ou ela ainda vai ter que dormir porque você brigou com ela e ela vai levar isso para esse sono, ela não vai acordar bem. Ela vai já carregando negativo, ela já vai carregando uma experiência que não foi boa. E o que vai ficar na memória de longo prazo? Você não sabe. Porque ela só pode ter tido coisas ruins e você não aproveitou esse momentozinho de estar com ela na hora de dormir, nesses 20 minutinhos que você pode dedicar intencionalmente. É aquilo que eu falava antes, né? Ter intenção de amar, intenção, ter convicção do que eu estou fazendo. E é uma pergunta fantástica que a gente pode fazer todos os dias, porque às vezes falar eu te amo, se a linguagem do seu filho não for palavra de afirmação, não vai mudar muita coisa.
Ele não vai absorver da mesma forma, talvez, que uma criança que seja palavra de afirmação. Isso é outro assunto, isso é uma outra live, para você descobrir a linguagem dos seus filhos, descobrir o temperamento do seu filho. Tudo isso vai agregar você conciliar e conviver muito melhor, ter um relacionamento muito mais saudável com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, enfim, em tudo que lhe cerca, né? Repito a frase que eu falei antes: quando a mudança começa em você, todo o resto se transforma. A gente não é responsável pela mudança de ninguém, a gente é responsável por nós, por cada um de nós. Tem uma mensagenzinha ainda aqui para antes da gente encerrar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, grita aí, manda aí, que eu ainda respondo antes de a gente encerrar a nossa live de hoje. Mas tem uma frasezinha, porque eu completo aí, que também é um trecho do livro, né? Crianças são muito mais visuais que auditivas. Acho que eu já até coloquei isso aí no meu feed, né? Então, por favor, fale menos, cobre menos e ouse mais. Ouse mais ações, ouse mais gestos, ouse mais carinho, ouse mais paciência, para que você possa compreender como é que eu me conecto melhor com seu filho. Seu filho é único. O seu filho você precisa observar a cada dia. E eu posso te ajudar a melhorar, mas a percepção e a prioridade de alcançar esse resultado é só seu, né? E daí eu falava aqui, então, ainda para fechar, da pesquisa. Não é um exagero dizer que o tipo de relacionamento que nós oferecemos aos nossos filhos afetará as próximas gerações. Podemos impactar o futuro ajudando e cuidando bem de nossos filhos, tendo a intenção de proporcionar exemplos de um relacionamento saudável, uma mente equilibrada e uma saúde emocional muito. A responsabilidade é nossa, para que eles vivam, né? Essa saúde mental e emocional em equilíbrio, que eles vivam a vida que nasceram para viver e que eles alcancem esse poder que faz parte da nossa essência. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta aí, né? Fazendo um resumão, então hoje a gente sabe um pouquinho como que funciona o livro, o cérebro. Eu ia indicar o livro de novo. Então tá aqui, ó. Leiam, se vocês puderem, né? Comprem. Ele é um box, na verdade, mas esse aqui é fantástico. É um best-seller mesmo, muito bom, que vai transformar o seu dia a dia. Mas eu vou usar ele muito aqui, então quem me acompanhar no feed, essa semana eu vou colocar mais algumas coisinhas aí sobre o livro, sobre o que a gente conversou hoje. Amanhã tem Trocando Ideias, participa, vai lá, comenta, reflete. Isso faz tão bem, isso acrescenta aí informação para o seu cérebro, informação positiva, né? Constrói aí esse momentozinho do teu dia para conhecer, para agregar coisas positivas no seu dia. Então aí, meio-dia, geralmente eu faço a postagem do Trocando Ideias, a frase de amanhã, comenta, compartilha, e à noite eu venho aqui, faço um videozinho para falar para vocês qual era o sentido que eu queria deixar com a frase, qual é o sentido que eu quero trazer para a sua vida, a reflexão, a importância daquilo que eu coloco. Então, quintas-feiras a gente tem o Trocando Ideia, quarta-feira que vem, não percam, 21 horas, Semana dos Pais, um convidado, que eu já vou falar para vocês. Tragam lenços e muitos lenços, porque é uma história, é uma mega história de superação. Mais uma da série A Arte de Superar, que vai com certeza mexer, encantar e vibrar corações aí do outro lado da telinha. Então anota aí, quarta-feira que vem, final de semana, eu já vou divulgando quem é o meu convidado de ouro, uma pessoa incrível que vai trazer para vocês aí mais motivação de fazer sempre o melhor, de buscar realmente acreditar, perseverar em tudo aquilo que você é capaz e todas as nossas possibilidades de viver uns dias mais leve, de vivermos aquilo que Deus tem
para cada um de nós. E a Darcy está comentando aí, né? Para que nossos filhos não venham cometer os mesmos erros que nós. Perfeito, perfeito. Por isso que nós usamos que acabe em mim, né? Toda dor, todo trauma, toda ferida emocional, acabe em mim, que a gente não passe adiante. E eu sempre gosto de deixar muito claro aqui, a gente não vem aqui querendo culpar nossos pais, querendo falar, né, que quão foi errada a educação. Não, né? A gente entrega o que a gente tem. Então, olha, mais um motivo para você querer buscar ter mais, ser mais, conhecer mais, para entregar coisas positivas, para entregar, para ver seus filhos brilharem. Pensa, o que você quer para o seu filho? O que você imagina lá 10, 20 anos para frente? O que você espera que ele viva? Eu tenho certeza que você quer que ele esteja muito melhor que nós hoje, né? A gente é o piso, o teto, né? Do que será o piso deles. Então, que a gente quer mais, a gente quer que eles sejam realizados naquilo que eles querem. Então, vamos nós, como pais, parar para pensar antes de falarmos, né? Palavras duras, palavras que machucam, palavras que podem se tornar aquela memória implícita. Aquela memória que eles não vão, né? Que vai machucar, que vai ficar lá inconscientemente. Mas, sem percepção, eles vão estar agindo e vão estar fazendo escolhas a partir delas. Ok? Muito obrigado para quem esteve comigo, né? Que você possa compartilhar isso aí. Vou deixar salvo aqui, se Deus quiser. Assiste o começo quem não assistiu. Espero ter deixado aí um pouquinho de uma experiência fantástica para vocês, que com certeza tem muito mais a ser aprofundado, né? Tem muito mais a ser falado, a compartilhar experiências, né? Espero que você que tem o desejo aí me mande no direct. Se não quis de repente falar aqui, ou tem dúvidas, ou não conseguiu estar aqui, manda no direct, com muito carinho vou responder, vou ajudar você, né? Estou formando aí, como já falei, grupos de mentoria, e que a gente possa sim pensar que tudo aquilo que já é bom pode e deve ficar melhor. Uma abençoada noite a você, com muito carinho. Deus abençoe sua vida, sua quinta-feira, e que Deus nos proteja do frio que estão prometendo que virá amanhã, mas nós somos fortes e nós venceremos mais um dia com a bênção de Deus. Deus abençoe seus filhos e até amanhã no Trocando Ideias, né? E quarta-feira que vem, Semana dos Pais, um super convidado. Obrigada, Gabi, pelo carinho. Obrigada, desculpa quem está chegando agora, a gente está encerrando, mas eu estou deixando salva. Vai lá, assiste, compartilha, leva a esse conteúdo maravilhoso para muitas e muitas e muitas pessoas, que eu tenho certeza que todas as pessoas merecem ter conhecimento e buscar sempre viver e conhecer melhor. Um grande beijo, Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau e até semana que vem.